Boa tarde, meu bom Luiz, querida Tainara, prezados ouvintes, boa tarde. Tipos de ladrão. Segundo o filósofo francês Voltaire, existem dois tipos de ladrão: o ladrão comum e o ladrão político. A diferença entre eles seria que o ladrão comum rouba nossa galinha, nosso dinheiro, nossa carteira, o relógio, o celular, o carro, etc. E o ladrão político rouba nosso futuro, nossos sonhos, o conhecimento, o salário, a educação, a saúde, nossa força e até o nosso sorriso, às vezes. E mais, o ladrão comum escolhe o cidadão que ele vai roubar. Já o ladrão político é escolhido pelo cidadão que vai ser roubado. Mas há dúvida se Voltaire, que viveu de 1694 a 1778, seja de fato o autor dessas definições. Provavelmente não. Até porque o padre Antônio Vieira, bem antes, já fazia referência a elas. De qualquer modo, é muito interessante e lembre-se disso na hora de você escolher o seu candidato ou seu ladrão nas atuais eleições. Mais 7.800.000 reais. Já em final de mandato e em campanha eleitoral, o prefeito Ricardo Ribeiro anunciou o desvio de 7.800.000 reais no orçamento municipal. Pela lei, isso se chama crédito suplementar, que são remanejamentos permitidos para fazer aqueles ajustes mínimos, que sempre acontecem durante a execução do orçamento. Aquelas coisas imprevisíveis que acabam acontecendo. Mas o prefeito usa isso para distribuir o dinheiro da forma que ele achar melhor. Por exemplo, dos 7.800.000 reais, 60%, mais ou menos, ou seja, 4.200.000, serão tirados da educação, que já é horrorosa aqui em Livramento. O destino do total dos recursos, 7,8 milhões, é pulverizado, tudo para ações aparentemente sem nenhuma relevância, sem nenhuma explicação, sem nenhum plano, sem nenhum projeto. E muito suspeitas, em virtude de estarmos em ano eleitoral. Por exemplo, mais de 1 milhão dos recursos é para contratações temporárias. Aqueles contratos que são feitos sem concurso público ou sem licitação. O que poderá ter impacto no processo eleitoral a favor da situação. Ou seja, criando um contexto de desigualdade na disputa, já que a oposição não tem esse apoio da máquina administrativa. Lei orçamentária. O prefeito de Livramento, mais uma vez o prefeito de Livramento, Ricardo Ribeiro, ele republicou, anteontem, dia 2, a Lei 1529 deste ano, que já foi publicada em 19 de julho. E ele não menciona o motivo dessa republicação. E o texto republicado mantém um erro horroroso. Trata-se, essa lei, das diretrizes orçamentárias, ou seja, que orientam sobre como elaborar o orçamento do município para 2025. E diz que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Mas, na verdade, essa lei é a própria LDO. Ou seja, deveria constar que dispõe sobre a elaboração da Lei do Orçamento Anual, que é a LOA. Isso demonstra um grave descuido, até mesmo descaso, de quem cuidou disso, de quem publicou, de quem redigiu e do próprio prefeito que assinou. IPTU foi prorrogado. A prefeitura prorrogou, acho já que pela terceira ou quarta vez, o prazo para pagar a cota única do IPTU aqui em Livramento. Agora o prazo foi para 30 de setembro agora.
e também o da cota única da taxa de fiscalização e funcionamento, também para 30 de setembro. E esta, a TFF, com desconto de 10%. Você que tem essas contas pendentes, aproveita a oportunidade para ficar em dia, sem o abono do Fundeb. É obscuro, sempre foi, o uso dos recursos do Fundeb pela Prefeitura de Livramento. 70% seriam para remunerar os profissionais da educação e 30% para outras ações de melhoria do ensino e da própria educação. E o que sobrar desses 70% é dado como abono aos servidores do setor. Mas o prefeito não presta conta disso. E dessa maneira não se sabe quanto é usado para remunerar e valorizar o professor e muito menos quanto sobrou para ser dado em dinheiro. Sabe-se que 12 pessoas, de uma lista de mais de 700 pessoas, 12 pessoas foram excluídas dessa doação, sobre a alegação feita pela prefeitura de que eles faltaram ao trabalho no primeiro quadrimestre deste ano e, portanto, de acordo com a lei, não fazem jus ao dinheiro. Entre os excluídos estão a professora Aricelma Castro, da qual já falamos aqui, e o professor Ubiara Dantas. Eles estão revoltados e afirmam que comprovaram com documentos que não faltaram às aulas, mas a exclusão continuou mantida sem nenhuma explicação pela comissão encarregada de analisar os recursos. Ou seja, não adiantou espernear. E, por último, temos de ficar atentos ao que acontece perto de nós. A vida em comunidade é um mutirão, um por todos e todos por um. Vamos lutar por uma sociedade de paz, solidária e sem egoísmo, repartindo alegrias e tristezas. Nós somos atirados ao mundo, então devemos vivê-lo em todas as suas correntezas. Nossa luta é para tornar a vida na Terra o mais amena possível, apesar das barreiras que temos para enfrentar. Aliás, a vida neste planeta é uma dura corrida de obstáculos. Não há tempo para descanso, mas todos chegarão ao pódio de Deus, que não admite perdedores. Todos um dia vão chegar a Ele. Então poderia se perguntar: onde está a graça? Qual é o segredo? Eu não sei. Só sei que esse é um dos desafios que temos de vencer. Muitos valores se deterioraram, por exemplo, em nossa cidade, nos últimos anos. Não podemos mais deixar as janelas abertas, como fazíamos há 30, 40, 50 anos. As ruas tranquilas da cidadezinha bucólica de um dia, lá da nossa infância, deram lugar aos perigos da cidade desenvolvida. No tempo da tranquilidade, os vizinhos eram nossos compadres. As mulheres faziam o parto umas das outras. Emprestavam sal, farinha, feijão, açúcar, umas às outras. E hoje não conhecemos mais nossos vizinhos. Os compadres foram substituídos por suspeitos, digamos assim. São poucas as exceções. Poucos também são os que batem papo na porta da frente, que jogam conversa fora sentados nas calçadas. As conversas amistosas, alegres, vão sendo substituídas até por troca de desaforos, pelo som alto que incomoda, pela buzina do carro e, pior ainda, pelo celular. Cada vez mais estamos deixando de ser e de parecer filhos de Deus.
Não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos urgentemente resgatar a humanidade perdida. Necessitamos, do mesmo modo, urgentemente voltar a ser gente. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.